Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. E hoje vamos visitar o Museu do Futebol, que fica em São Paulo, na Praça Charles Miller, no Estádio Municipal do Pacaembu, zona oeste da cidade. Com a construção do Estádio Municipal do Pacaembu, São Paulo possuirá a maior e mais moderna praça de esportes da América do Sul. Localizado na bacia do vale que lhe dá o nome, a sua área total compreende 75.598 metros quadrados e o seu acesso central será feito ao longo da Avenida Pacaembu. A relação do museu com a cidade talvez tenha sido a parte mais importante desse projeto. O estádio é muito bonito, ele faz parte da história. Todos vocês que vierem conhecer o Museu do Futebol vão ver é que a gente, para fazer essa instalação, a gente retirou uma série de pisos de lajes, a gente retirou praticamente todas as paredes desses 7.000 metros de área que tem o Museu do Futebol. A gente tirou tudo para que, primeiro, pudesse fazer uma visita muito gostosa e integrada desse espaço e que permitisse muitas possibilidades de várias exposições que, com certeza, vão se renovar em 5, 10 anos e tem a possibilidade de fazer isso. Então, eu convido todos vocês a conhecerem o Museu do Futebol. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Ai, eu sempre quis dizer essa frase. Oba, que bom que vocês vieram exatamente hoje aqui. Nós estamos comemorando 1 milhão de visitantes em 2 anos e pouco de existência desse museu. Estamos aqui na grande área, que é o local de recepção, cheio de referências históricas. Um museu, eu vou logo avisando, não é para visitar esse museu assim, achando que vai encontrar as coisas paradinhas no lugar. É para participar, se entregar, se aventurar, mergulhar. Onde é que você vai ter uma oportunidade melhor de vida? Futebol é vida. E esse museu conta o futebol através de uma coisa extraordinária, a paixão do brasileiro pelo futebol. Mas essa paixão surge através da nossa história. Bem-vindo ao Museu do Futebol. Obrigada, meu rei. Isso sim que é recepção. A gente vai passar numa sala que ela é escura e tem vários jogadores. E todos eles são brasileiros, eles estão em umas telas bem grandes. Olha que incrível essa sala com os grandes ídolos do futebol em montagens holográficas. Para, patim, patum, parou. Aí a gente sai daquela sala para vir ver essas fotos que foram tiradas no ano passado, certo? Ano passado? Não é? 1909. É, 1915. É claro que elas não são do ano passado, elas são do século passado. Elas mostram como é que era o nosso país quando o futebol chegou aqui. Mostram, por exemplo, a moda e os costumes do século XX. Olha a praia de Copacabana. Essa aqui é a sala das origens. Esse bigodudo, aliás, todo mundo era bigodudo, trouxe futebol ao Brasil no final do século XIX. Charles Miller, um filho das elites inglesas. Só os jogadores aristocratas jogavam futebol. Mas nós acabamos criando um fruto mestiço do Brasil, Friedenreich, cheio de brilhantina no cabelo, filho de pai alemão e mãe negra, lavadeira, foi o grande artilheiro do começo do século XX. Vejam que era raríssimo aqui no campo do Fluminense essa foto de um negro recém-emancipado, vendo um jogo de futebol. O jogo era só jogado pelas elites. Imagina que no Fluminense, no Rio de Janeiro, o grande jogador da época era o Fitinha Roxa, Marcos Carneiro de Mendonça, elegantíssimo. E exatamente o que a gente mostra aqui, essa pujança de como o negro, o mestiço, o homem simples do Brasil, tomou a si o futebol e o reinventou. O futebol brasileiro é uma grande reinvenção.
Nos mais de 7 mil metros quadrados do Museu do Futebol, a gente tem diversas ilhas onde a gente divide as 120 CPUs que gerenciam o equipamento. A ferramenta da tecnologia auxilia o museu de uma maneira fundamental. A Lúcia Basto, que é a arquiteta responsável pela obra aqui da Fundação. A Lúcia ligou e falou assim, eu queria que vocês viessem aqui porque aconteceu uma coisa incrível. E tinha aberto um buraco naquela parede, uma paredinha, que é a última parede aqui desse segundo andar. Para fazer a prospecção. Para fazer prospecção, para ver se a estrutura estava boa. Surgiu um lugar que estava há 70 anos escondido. E aí eles sacaram ali que ali era a sala da exaltação. É uma sala que realmente tem a monumentalidade que a gente queria. Você cria e pensa até como é que você vai conseguir emocionar a pessoa também sem que ela perceba, né? Usando o áudio. Só vindo aqui para sentir o arrepio na pele. Achei o máximo. Quando eu subi ali nas torcidas, fiquei aguardando a minha torcida gritar, e a vontade de gritar é contagiante. Muito legal mesmo, muito bom. A tecnologia no Museu do Futebol ela é interessante porque ela conseguiu um equilíbrio desde a curadoria, a engenharia e a arquitetura, onde eles buscaram a ocupação do espaço de uma forma linear e a tecnologia veio como uma ferramenta para criar uma união desse conteúdo dentro de um padrão. Vocês vão assistir um vídeo agora, ele é bem curtinho. Ele vai mostrar um pedacinho da final de 1950. Onde que vai ser a próxima Copa? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 2014. Vai ser a segunda Copa do Brasil. Já teve uma Copa no Brasil em 1950. Mas vocês não ouvem falar muito dela e vocês vão entender por que vendo um pedacinho desse vídeo. 1-0 Brasil. A Copa é nossa. Um a um. A Copa ainda é nossa. Dois a 1 Uruguai. O coração do Brasil para. Foi o maior silêncio ouvido dentro de um estádio de futebol, olha só. Porque um menino de 10 anos que não viveu na década de 50, então não viu a derrota no Maracanã, a trágica derrota, né, dramática, consegue chorar e chora e se emociona, mesmo sem ter vivido aquele momento. Essa é a nossa sala das Copas do Mundo, a ala das baianas, com esses totens que parecem as baianas efervescentes dos desfiles das escolas de samba. E ao lado das 1.500 fotografias, não é apenas o jogador que está representado. Aqui é o Didi, nosso príncipe etíope, mas também todo um comportamento de época. Guiomar, sua mulher, cabelos encaracolados, subserviente, tirando a chuteira, os móveis pé de palito, a televisão que adentrava os lares brasileiros nos anos 50 e essa menina aqui, fruto do Brasil mestiço. Várias fotografias se juntam aqui, mostrando esse Brasil inventivo, como Cartola. Pode algum símbolo representar mais o Brasil do que Cartola, o erudito e o popular, a cultura popular e a cultura a mais louvável que se pode criar? O futebol está dentro dela. O teatro, a música, o futebol são representantes da inventiva brasileira. Cartola disse: as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti.
Ele criou tantas formas tão belas como os nossos jogadores de futebol, como a importância de Regina Duarte em Malu Mulher, que mudou o comportamento brasileiro, como as frenéticas Nelson Cavaquinho. Todo mundo está presente aqui no Museu do Futebol, uma interseção de décadas e de vida, de reviver a vida. Olha que interessante, nos painéis que tem estrelinhas são os painéis que o Brasil ganhou a Copa. Olha aqui, ó, primeira estrelinha, ó. 1958. Cada estrela é um título. Exato. 70 foi tricampeão. Meu marido veio pela primeira vez também, a primeira vez em São Paulo. Achou também muito legal. É coisa de primeiro mundo mesmo, eu posso falar, eu garanto. Que a gente viaja e vai a vários museus. Ele, infelizmente, não sabe falar a nossa língua, mas ele gostou muito também, apreciou, não? Achou muito legal, muito bom. Muito bom. Muito bom. Bonito e vale a pena. Gut gemacht, né? Muito bem feito, ele falou. No Museu do Futebol não podia faltar uma homenagem aos dois grandes craques brasileiros, Pelé e o Garrincha, né? Então a gente fez aqui uma sala especial com um texto muito bonito que fala da beleza das jogadas e com um pupurri de imagens, tanto do Pelé como do Garrincha, mostrando os lances inesquecíveis, né? Pelé e Garrincha são símbolos do futebol brasileiro. Eles dois juntos nunca perderam uma partida, o que é incrível, né? Eles, não à toa, nos ajudaram a conquistar nosso primeiro título na Copa, em 58. Apesar de serem muito diferentes, né? Acho que no modo de viver, no estilo de jogo, no corpo. O Pelé com o corpo perfeito, o Garrincha com as pernas tortas. Mas eles tinham em comum essa paixão pelo futebol, né? Tinham em comum esse prazer que emanava quando eles jogavam. E aí vem a merecida homenagem que o museu faz aos dois grandes craques da nossa história. Magistral gol de Pelé! Dentro da área! Dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de... Segura aí, que no segundo bloco tem muito mais pra você. Ripa na chulipe, pimba na gorduchinha. Estamos de volta ao Estádio do Pacaembu, no Museu do Futebol, o esporte mais amado do Brasil. Não precisa ser fanático para gostar daqui e entender o quanto o futebol é importante e faz parte da nossa cultura. O que seria do rádio, por exemplo, sem os famosos locutores? Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, na proximidade da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacular, ele vai tirar aqui, gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área! Dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol
o futebol se plasma não apenas pelo vigor da estética do jogo, mas pela força da narrativa oral. Isso foi uma grande descoberta aqui na montagem no Museu do Futebol. Por isso que a gente tem uma sala com os gols narrados pelos grandes comentaristas e críticos do futebol e a força e o vigor do rádio, que desde 1930 imanta o imaginário brasileiro e faz com que o futebol seja ainda mais belo do que aquilo que a gente simplesmente vê. A nossa equipe de gestão do museu buscou software e outras ferramentas para otimizar a demanda corretiva e preventiva de todas as áreas, desde a área de eletricidade, hidráulica, automação das escadas, dos elevadores, a inteligência das catracas do controle de acesso. Hoje existe um software que consegue fazer com que o museu pare a venda de ingressos caso a lotação comprometa a confortabilidade da visita. Eu achei, o museu tem muita tecnologia, né? E, tipo, eu não imaginava que fosse tanta tecnologia assim. Pensei que fosse algo simples, né? Então eu me surpreendi, realmente. Aqui em cima, vocês vão ver essa passarela, que é uma instalação nova que a gente fez aqui, ligando, porque eram praticamente 2 edifícios separados. Então, para se fazer um percurso contínuo, a gente precisou instalar essa passarela. A história do futebol está recheada de números e curiosidades. Vamos conhecer algumas delas? Olha essa aqui, um recorde absoluto, 22 jogadores expulsos depois de uma briga em campo. Olha aqui que interessante, ó. No início, as bolas eram feitas de bexiga de boi por dentro e capotão de couro curtida por fora. Eles tinham que passar óleo na bola ou banha, porque senão ela ressecava e descascava tudo. E ela era muito dura, por isso que a chuteira parecia umas botas de praticar trekking, de subir montanha, porque a bola realmente era muito dura. Olha só o desenvolvimento das chuteiras, que interessante. Parecia uma botinha fashion. Olha já de 2009 como ela é muito mais moderna, tem os cravos que são removíveis, pode trocar de acordo com o tipo de campo. Gosto muito, eu sou pedagoga, então estou na área da educação. É muito gostoso porque a gente vê que eles curtem bastante, então o trabalho acaba sendo muito gratificante de ver a alegria das crianças, o quanto eles saem aprendendo. Além da história do futebol, é também a história do Brasil, desde o final do século XIX até os tempos de hoje. Então é bem gratificante ver o quanto as crianças aprendem através de um esporte, paixão nacional, e acabam aprendendo outras coisas da nossa cultura e da nossa história também. A maior expectativa do visitante quando ele vem a essa sala é dar de cara com o estádio, né? O museu ele proporciona isso de alguma forma e não teria graça se o visitante ele viesse ao Museu do Futebol e não desse de cara com o estádio. Então a visita ao estádio ela é enriquecedora. O fato das pessoas conhecerem o tema, de não ser um assunto desconhecido, não só gera um sentimento de pertencimento, mas também eu acho que gera uma sensação de liberdade, né? Liberdade de olhar, de comentar, de sentir, de se expressar, inclusive desperta essa vontade, né? De falar sobre o assunto. O Museu do Futebol é campeão em acessibilidade. O Museu do Futebol ele foi pensado desde o início nas questões da acessibilidade. Ele foi criado já com um programa que se chama PANF, que é o Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol. Aí, com o passar do tempo, o museu e todos os seus funcionários, os núcleos, a gente acabou abraçando esse programa. Isso aqui
É para a pessoa que vem visitar isso, a pessoa que vem visitar um museu e ela é cega, isso aqui é material de acessibilidade. Ela pode tocar essas miniaturas e ter uma ideia melhor do que está em volta delas, melhor do que se a gente ficasse simplesmente falando. Então ela podendo tocar, ela sabe melhor o que está próximo a elas, tá bom? Quando a gente fala em acessibilidade, a gente está falando não só no público que tem a deficiência, mas a gente pensa na acessibilidade de uma maneira mais ampla, para todos. Desde 2010, o Museu do Futebol possui um projeto inédito chamado Deficiente Residente. A cada ano, durante 3 meses, 2 pessoas com deficiência convivem diariamente com a equipe de educadores do museu, ajudando a melhorar ainda mais os recursos de acessibilidade e o atendimento ao público visitante. Com 24 e um time, o Mangueira, 0. Mas aqui agora não existe esse placar, né? Hoje em dia não existe esse placar, né? Entre essas 3, a bola de meia, a bola do papel, que é essa daqui, e essa fruta, a cabaça, né? Qual vocês preferem? Essa daqui. A bola de meia? É. Exatamente. E eu posso fazer essa bola, por exemplo, tem uma meia em casa, às vezes que a gente não usa, não é? Então eu posso pegar e fazer, certo? Certo. E a gente pode brincar com os nossos amigos. Então a ideia é que tudo pode ser bola, inclusive até uma cabeça de uma boneca. Sim. A gente tem algumas pranchas táteis, que são escudos de times, que a gente pode desmontar. Isso facilita muito a compreensão cognitiva da pessoa que tem uma deficiência intelectual ou também da pessoa cega, ela entender o que é o escudo daquele time, que é o time de coração dela. Essa maquete tátil ajuda o público com deficiência visual e com dificuldade de compreensão. E essas reproduções em alto relevo podem ajudar os fãs a saber como seria o rosto do Garrincha e do Pelé. Tá afim de bater uma bolinha? Eu já tô na fila. Próxima! Aqui tem vários jogos virtuais. Além de jogar futebol, você pode medir seu chute. Que golaço, minha gente! 50 km por hora! E muitos outros jogos. A gente teve nesse museu, a gente teve uma equipe técnica muito impressionante que possibilitou cada coisa que a gente desejava criar, cada situação. É porque tem muitos parceiros aqui no museu, né? Todas as instalações têm muitos parceiros, pessoas que fazem filmes, enfim. 680 profissionais estiveram envolvidos no projeto. Sucesso total! Crianças, velhos, casais, amorosos, venham ao Museu do Futebol. Esse é um museu intergeracional, em que todo mundo se encontra. E esse é um grande museu educativo, de uma nova educação mais afetuosa, mais carinhosa, mais aproximativa. Os museus experienciais, como o Museu do Futebol, são as grandes catedrais do século XXI, onde a gente se encontra para se aconchegar e para trocar ideias. O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Quer ver tudo isso? Anota o endereço: São Paulo, Praça Charles Miller, Estádio do Pacaembu. E para saber mais sobre agendas de exposições e horários de visitas do museu, entre no site museudofutebol.org.br. Caiu na rede? É peixe! Tchau, pessoal! Até a próxima! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.